Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero, junto com vocês nesse instante, iniciarmos mais um momento de oração, de leitura da palavra. E vamos ler Jesus já na última semana dele na terra, encerrando o ministério público dele. Eu quero te convidar nesse instante para que a gente ore. Ore para Deus abrir o nosso entendimento, para Deus aguçar os nossos ouvidos, para Deus preparar a terra do nosso coração. E ora agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de mais uma vez lermos a palavra, sermos expostos à verdade do Evangelho e sermos melhorados por ele. Então reúna os seus aí nesse instante, abra o seu coração e vamos orar. Pai Celeste, nesse instante em que os teus filhos se rendem diante de ti, aqui e ali, em vários lugares, ó Deus, e não existe neste momento, Pai, ó Deus, nenhum lugar no ambiente, Pai, interno, externo, no macro, no micro, que o Senhor não saiba, não veja e não esteja presente. Receba toda a nossa gratidão por esse momento. Obrigado por todas as boas dádivas do céu sobre nós. Agora, Pai, fala conosco. Quebre cadeias, grilhões, sofismas. Tire de dentro de nós todo o acúmulo, Pai, do dia, da semana, dos meses. Limpa-nos pela Tua palavra, Pai. Restaura a mente e o coração de cada um. E purifica-nos, Pai. E dá-nos, Pai, porção dobrada da Tua palavra. Em o nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Amém, amém, amém. Então tá bom, nós fomos lá ontem, nós lemos João 12, junto com Mateus e junto com Marcos, que foi Maria ungindo os pés de Jesus, enxugando com os cabelos. E hoje nós vamos dar continuidade, Mateus 21, e lemos também ontem a figueira, né? A maldição da figueira. E nós vamos voltar hoje no verso 12 de Mateus 21 e ler a segunda purificação do templo. Foi logo após Jesus entrar em Jerusalém. Jesus entra no templo, diz o texto no verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, e templo aqui se refere a todo o ambiente do templo, não só ao lugar do... Quando pensa templo, a gente pensa só na região, no santo lugar e no santo dos santos, não. Era todo o espaço do monte. Aqui só o pátio dos gentios dedicado a eles era média de 50 mil metros quadrados. Então está se referindo a toda a área do templo que ocupava no Monte Sião, né? E diz assim: entrando no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: escrito está, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Interessante aqui é que nós vamos perceber que lá em João 2,14, Jesus fez a primeira purificação do templo e ele está encerrando o ministério público dele, também fazendo a purificação do templo, porque aquela casa que deveria ser chamada, como diz Isaías no capítulo 56, verso 7, seria chamada casa de oração para todos os povos, ela se transformou em qualquer coisa, menos em um lugar de adoração e de oração a Deus. Aqui no caso, virou comércio, uma corrupção institucionalizada que começava pelos sacerdotes. Aqui, por exemplo, quando ele fala de cambistas, é porque dentro do espaço do templo só se aceitava o ciclo hebreu, que era a moeda corrente deles. Mas vinha gente de todas as nações gentílicas vizinhas e traziam moedas cunhadas, por exemplo, com a face de César. E para o judeu era uma abominação. Então tinha um espaço dedicado para eles fazer esse câmbio, essa permuta, essa troca de moedas de forma digna, mas não, eles foram invadindo os espaços sagrados. Então já não ficava só na área dos gentios e entrando para dentro do templo mesmo. E assim também com os animais. Ou seja, os que vinham de longe, de outras nações, não traziam o seu animal para fazer a oferta
Então ali eles tinham que comprar. Mas aí os lugares reservados também foram ficando poucos e eles foram também invadindo. E ainda deve-se prestar atenção, porque existia um outro tipo de comércio. Porque a maioria dos sacerdotes recebiam propinas por isso. E outros sacerdotes, grande parte dos animais que eles recebiam para serem sacrificados, uma parte eles sacrificavam, a outra não. E existia ainda uma outra parte de sacerdotes que rejeitava certos animais que eles traziam, dizendo-se que eram defeituosos, ou seja, e obrigava e mostrava a comprar no lugar certo, pelas pessoas que eles já tinham ali, em conluio com eles. Então, virou algo horrível, perverso. E Jesus está nos ensinando aqui que o lugar da adoração é mais profundo que um espaço físico. Mas se nós temos um espaço físico para nós nos reunirmos como igreja, esse lugar tem que ser de fato um lugar de graça, de manifestação de amor, de alegria, de verdadeira adoração, onde Jesus seja o centro, onde a palavra seja o evangelho. Mas aqui não. Virou-se qualquer coisa, estelionato, comércio, barganha. Se nós olharmos para os nossos dias, não tem nada diferente não. Hoje Jesus não fazia, não era uma, duas, três, não, era várias purificações, porque tem certos lugares que se tornaram de fato casas de comércio, barganhas, a fé é comercializada, os milagres são comercializados. Tenta-se tirar dinheiro da ovelha de todas as formas, perversas e malignas. Tem estelionatos sendo cometidos. E nós precisamos atender para isso. Porque o que Jesus está propondo para nós é que a casa de Deus está para além de um lugar físico. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O reino de Deus, vocês já perceberam aqui lendo, se instala no coração de quem crer. Agora, se nós nos propomos a nos reunirmos em um lugar, vamos fazer desse lugar o lugar mais digno possível, para adorar somente ao Senhor e para que não haja tanta corrupção. Porque é assim que começam. Quantos líderes começaram e se perderam no processo? Se entregaram ao dinheiro, a mamon, e fazem da casa de Deus hoje comércio. De forma que o evangelho é ridicularizado, é blasfemado entre os gentios, como nós estamos vendo na nossa nação nesses últimos tempos. Diz mais ainda, o texto aqui de Lucas e de Marcos, narrados, mostram também para nós que Jesus ia para lugares, ele saía do templo e voltava para as cidades e retornava, ia e retornava. Aqui no verso 14 diz assim, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, não sou surdo, estou ouvindo. Vocês também nunca leram, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Ou seja, Lucas e Marcos narram que eles já estavam junto com os principais sacerdotes e os membros do Sinédrio, os chefes do Sinédrio, arquitetando um jeito de matar Jesus, de tirar Jesus do processo. Porque quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, quando Jesus exercia e fazia maravilhas, o povo ficava encantado. E uma multidão já seguia Jesus. E eles já temiam. Não queriam crer, mas olharam para Jesus como um adversário. Aqui, eles veem no templo as maravilhas de Jesus sendo feitas e crianças adorando o Senhor e proclamando que Jesus era o filho de Davi, o Messias, o descendente. Então, eles se indignam mais uma vez. E aí eles forçam Jesus a fazer as crianças calarem. Tipo assim, Jesus, você não está vendo que essas crianças estão cantando uma heresia? Dizendo que o Senhor é Deus, é o Messias, é o descendente de Davi?
Aí Jesus mais uma vez assim, ó, vocês não conhecem nem mesmo a lei de vocês, a Torá de vocês. Vocês nunca leram? Está lá escrito no Salmo 8, no verso 2. Que da boca de pequeninos, de crianças de peito, tiraste sabedoria e poder e ensinaste aos instruídos, aos sábios do tempo, daquele tempo presente. Gente, é da boca de pequeninos, dos simples, dos rejeitados, dos mal amados, desprezados, é que nasce o perfeito louvor e adoração. A religião deles era só maquiada, era só de fachada, era toda estereotipada. Não conseguiam enxergar o óbvio, ver o óbvio. E aí Jesus deixa isso com eles. E aí Jesus sai da cidade, vai para Betânia, cidade dos amigos deles, e ali pernoita. E diz no verso 28, porque do verso 18 ao verso 22 nós já lemos, que foi a figueira que foi amaldiçoada por Jesus. No verso 23 tem assim, ó, tendo Jesus chegado ao templo, ou seja, aqui já é uma terça-feira, amados, daquilo que nós conhecemos como Semana Santa, já é uma terça-feira de manhã, estando já ensinando no templo, ou seja, a literatura de Lucas e de Marcos, de Lucas, dá a entender que Jesus estava no templo evangelizando, ensinando e evangelizando. A palavra evangelizando é proclamando o evangelho, evangelizou mais, anunciando o reino, era pegando os textos do Velho Testamento, trazendo para a realidade, mostrando, eu sou filho de Deus, eu cumpri essas profecias. Ou seja, Jesus estava se revelando a eles, se expondo a eles, para que nenhum olho, nenhum coração ficasse em dúvida com relação ao messianato dele, à divindade dele, ao poder dele. Ele estava ensinando no templo. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade faz essas coisas e quem te deu essa autoridade? Aqui o texto lá diz que eram chefes dos escribas dos sacerdotes, ou seja, o tribunal religioso, é o supremo concílio deles, aquelas 75 pessoas, ou seja, ele já vem mais uma vez fazendo isso, não é a primeira, a segunda, a terceira, não, foram várias vezes que eles foram tentando derrubar Jesus, expor Jesus como um anti-Roma, como um herege, como alguém que era contra a lei de Moisés. E eles perguntam, com que autoridade, quem te deu essa autoridade? Por que você faz isso? Em nome de quem que você faz isso? E Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, amados, Jesus está tratando com esses caras de uma forma mais ríspida e dura, porque tudo já tinha sido feito, de ensinos, de palavras de vida, de ressurreições, de milagres, e todos eles tinham que perceber em Jesus, por tudo que ele fez e falou, olhando para as profecias deles, para a Torá deles, que aquele ali era o Cristo Messias. Mas eles vão repetir com Jesus aquilo que eles fizeram com todos os outros profetas, inclusive com João Batista. Assassinando, tirando do caminho deles, porque o que eles queriam não era obedecer Deus, era ensinar Deus ao povo. O que eles queriam era manter o poder e o controle. Porque vocês vão percebendo que a religião, ela é um principado poderoso que escraviza mentes, que domina pessoas. É por isso que o profeta diz, sai dela, povo meu. E aqui nós temos que chamar atenção, porque começa
de forma simples, singela, e os caras vão se pervertendo no caminho. De sorte que Jesus simplesmente fala assim com eles: não dá para responder isso para vocês. Porque vocês viram de tudo e não creram. E ainda que eu fale para vocês que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, se eu declarar isso, como eu já declarei de várias formas, vocês vão me chamar de herege e vão me levar ante o tribunal religioso e ante Roma, como sendo inimigo de Roma, um rebelde, um insurgente, um revolucionário, um anarquista. É assim que vocês querem que eu faça? Então Jesus responde dessa forma. Então me responde uma coisa: se vocês me responderam, eu também te dou a resposta em nome de quem eu faço essas maravilhas todas. O batismo de João era do céu ou dos homens? E aí nós já sabemos a história. Se eles falassem que o batismo de João era um batismo vindo de Deus, dos céus, eles incriminavam a si mesmos, porque eles deveriam crer em João, mas eles não creram. Se eles falassem que o batismo de João era dos homens, era da carne, era de João mesmo, daquilo que se brota dos humanos, que não tinha nada a ver com Deus, eles iam diretamente contra o povo, porque o povo via João como um grande profeta, consideravam João assim. Então eles ficaram numa sinuca. Então eles não souberam responder, ou seja, sabiam, mas não queriam responder, porque eles iriam incriminar a si mesmos. Não, simplesmente respondem: nós não sabemos. Então Jesus fala: nem eu tampouco ensino para vocês, vou falar para vocês de onde me vem a autoridade, até porque vocês já sabem de onde vem toda a minha autoridade. Amados, esse é o grande problema. Você pode até dizer que não crê em Jesus, que não quer seguir Jesus, falar o que você quiser, que ele não é Deus, isso, aquilo. Uma coisa você tem que crer comigo: não tem ninguém no chão da terra que pode dizer que Jesus ensinou uma heresia. O evangelho de Jesus, o viver de Jesus é de Deus e vem de Deus. Não tem filosofia nenhuma na terra que suplanta o evangelho de Jesus. É perfeito. Então, se você não quiser segui-lo por ele ser Deus, o Messias encarnado, o sirva simplesmente porque o evangelho propõe vida para nós, o teto maior de vida, ética, cura e salvação. Agora, o que nós não podemos é nos desculpar diante de Deus, como eles estavam fazendo. E aqui não é no todo não, porque muitos sacerdotes creram em Jesus. Vocês vão perceber que foi assim. Mas a maioria não, porque a religião tem esse poder de cegar e de manipular pessoas. E eu quero te convidar nesse instante a não abrir mão de Jesus, a não descrer, a não duvidar. Você está seguro em Jesus. Jesus é o templo. Ele é a água viva. E ele resolveu, antes de qualquer coisa, habitar o coração de quem crê. Para que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, não precisa ser 2, 3 especiais, não, qualquer 2 ou 3, ele esteja presente. O Espírito está aí, está aqui. Essa palavra vai ser lida, ouvida, aqui, ali, hoje, amanhã, depois, não importa. Em qualquer momento que ela for ouvida e lida, ela vai fazer obras maravilhosas no coração de quem se abre para crer. Porque é dos lábios de pequeninos e crianças de peito que sai o perfeito louvor. Ore nesse instante, se entregue ao Senhor e beba dessa fonte e deixa Deus encher sua casa e limpar e purificar seu coração, para que a sua vida seja uma casa de oração, para que o seu coração não seja um lugar de estelionato, de corrupção, mas que o seu coração, que a sua casa seja de fato um lugar onde se adora a Deus, onde se ora. E que a sua vida seja de fato uma vida de oração, porque oração é vida. Deus, olha para mim, escuta o meu clamor, o clamor de todos que estão ouvindo e lendo a tua palavra. Limpa-nos, Pai. Não permita que a nossa casa, o nosso interior, seja um lugar de entulhos, de lixos, de barganhas, de comércio com o Senhor. Não, Pai.
O Senhor é Deus e nós somos inteiramente dependentes de Ti, e nós não temos para onde ir senão para os braços do Senhor. Ninguém mais tem palavras de vida senão o Cristo eterno que nos amou na cruz. Então cura-me, cura minha casa. Oh Deus, que os nossos ambientes de congregação sejam lugares de manifestação de amor, de crescimento do amor, oh Deus, de estímulo ao amor. Sejam lugares onde um cuide do outro, onde oremos juntos e adoremos o Senhor. Porque o Senhor é o Deus que habita no meio dos louvores, de preferência de crianças pequeninos, de homens e mulheres simples e humildes, Pai, que se rendem a Ti. Cura-nos, Pai. Por amor do Senhor, não nos deixe afastar da Tua presença. Livra-nos de nós mesmos, Pai, de todas as pulsões malignas e perversas que brotam de dentro de nós, sejam conscientes ou inconscientes, voluntárias ou involuntárias. Livra-nos de tudo isso. Cura as feridas, Pai, de cada um. E alinhe tudo em nós com o Evangelho do Senhor, porque o Teu Evangelho é vida. E que essa palavra do Senhor visite agora, Pai, cada pequenino que está ouvindo, e que a cura do Senhor brote de dentro de cada um de nós, limpando o nosso corpo, mente, coração e alma. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Aleluia.